Eu quero convidar aqui um grande amigo meu, o pastor Nick Allen. Conheci o Nick acho que há uns 5 anos atrás, talvez 5 ou 6 anos atrás. E ele é o pastor da mãe, vamos dizer assim, parece, sabe, é o tio da sogra do meu primo, do meu cunhado. É mais ou menos o que eu vou fazer agora. Nick é um dos pastores na igreja que é mãe da JMA, que é o ministério que a gente serve os pastores ribeirinhos. Então, desde que eu iniciei na JMA, a gente tem caminhado juntos. Nick veio em viagem missionária. E seja lá o que for que você vai ver aqui, é tipo 1/3 do que ele é na viagem missionária, porque ele é uma figura na viagem missionária. Ele foi pastores de criança há muito tempo, e pastores de família na igreja, de discipulado. E hoje ele tem o privilégio de pastorear um dos campos dessa igreja em outro lugar. A igreja mãe fica em Franklin, no Tennessee, e ele é pastor do campus de Belmont, que é bem no meio de Nashville, assim. E para mim, quando eu fiquei sabendo que ele estava vindo para essa conferência, ele vai ensinar durante toda a semana aos pastores ribeirinhos. E semana que vem, olha para mim, te encorajo a estar aqui, tá? A gente vai ter muita coisa legal para contar sobre esse ministério com os ribeirinhos. Vai ter vídeo, vai ter pastor aqui, vai ter todo o grupo que vai estar lá ensinando com a gente. E o Nick é um dos professores dessa semana. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele estava na lista, eu falei, Nick, prega lá na igreja, não vai estar fazendo nada. E só adicionei mais uma palestra na semana dele, né? Então, Nick, eu estou tão feliz que você está aqui e a gente está super animado para te ouvir essa manhã. That's great. Hey, thank you so much for the invitation. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, comunidade viva. Good morning, comunidade viva. Ok, eu vou sentar. No. Because this is all I've got. Isso é só o que eu sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. Uau, That's all I know. é só isso que eu sei. Oh, it is wonderful to be with you here É this ótimo morning. estar com vocês essa manhã. At the church that I pastor and that I lead back at home, we also meet in a theater like Na this. igreja que eu pastoreio e nós também estamos num teatro como esse aqui. But this one is much larger. Mas esse aqui é muito maior. And you go way further E back. você vai muito mais lá para trás. Can't see all the faces Então eu não back consigo there. ver todas as faces lá atrás. And so if you doze off and take a rest, that's okay. Então se você der uma cochilada, tá tudo I bem. won't know it, Eu não saberei. but the Lord will. Mas o Senhor saberá. So I have been married for 19 years. Eu estou casado já há 19 anos, me too. And my wife Susan, I have 3 kids. E minha esposa Susan e eu temos 3 filhos. They are ages 12, 11, and 6. E a idade é 12, 11 e 6. And just in May, I was able to bring my 12-year-old here to the E em Amazon. maio eu tive a oportunidade de trazer o meu filho mais velho de 12 anos aqui para o Amazonas. And I love all of the opportunities that I've had to be here in Brazil. E eu tenho amado todas as oportunidades que eu tenho tido de estar aqui no Brasil. And it was wonderful to be able to introduce her to all the things that I've experienced here. E foi muito bom eu poder ter a oportunidade de introduzi-la, a minha filha, a todas as oportunidades e as coisas aqui do Amazonas. And so 5 years ago, I fell in love with the people here and the villages and the river. Então, 5 anos atrás, eu me apaixonei pelo povo daqui, pelas pessoas do rio, pelo próprio rio. I even fell in love with the nature, even though I'm afraid of most of the animals. Eu até me apaixonei pela natureza, mesmo que eu tenha pavor dos animais. And I also fell in love with the food that's here. Mas eu também gostei muito da comida daqui. I go back and I tell our people at home, this is not a mission trip that you take if you want to go on a diet. Quando eu volto para casa, muitas vezes eu digo pro meu povo lá, isso não é uma viagem missionária se você está em dieta. And that's a great segue into where we're going to be this morning. E essa é uma grande introdução para o que nós vamos ter essa manhã. Because this word of God Porque essa palavra de Deus is like a table set before us. é como uma mesa de banquete pronta à nossa frente. The Jewish people have weekly readings from the Old Testament scriptures. O povo de Israel tinha leituras semanais, ainda tem até hoje, do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas. They call it a parsha, which means portion. E eles chamam de parsha, quer dizer, uma porção da Escritura. This is literally the only portion in life where you do not need to exercise portion control. E essa é a única porção, fazendo um trocadilho com comida, que você não precisa controlar o tamanho da porção. Because when God sets a table for us, Porque quando Deus prepara a mesa para nós, it is all you can eat and it is all good for us. é rodízio completo o quanto você puder comer e é tudo bom para você.
And when I was a small child, Quando eu era uma criança bem pequena, I was a really picky eater. eu tinha problemas com comida. Eu não gostava de comer tudo. Eu era meio chato para If comer. it looked different or sounded different or smelled different, I was very skeptical. Se a forma da comida era esquisita, se o cheiro era esquisito, se alguma coisa na comida fosse esquisita, eu era um tanto quanto cético com It was relação to àquela my comida. mother's great dismay that I did not like for my food to touch each other. E a minha mãe ficava admirada comigo que eu não gostava que as minhas comidas no prato tocassem umas às outras. Little compartments. I Eram wanted one thing here. compartimentos bem delimitados. I did not want my beans to touch my meat. Eu não queria que os meus feijões tocassem I minha did not want carne. my rice to touch my fruit. Eu não queria que o meu arroz tocasse a fruta. And my parents kept telling me, "You're missing out. E os meus pais começavam a falar para mim, você It's- está it's- perdendo it's- o melhor. It's better this way." É melhor quando está misturado. And so many times we approach the Word of God with a little compartment plate. E muitas vezes a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, como se fossem vários pequenos compartimentos. Oh, we'll take the book of Luke and we'll put it right here in this E section. aí eu vou pegar o livro, o Evangelho de Lucas, e eu vou And compartimentalizar the o Old Evangelho de Testament Lucas. Psalms and put E them right o in Antigo this section. Testamento, os Salmos, naquela outra partezinha. But we don't want them to touch. Mas a gente não quer que eles se toquem. And we're missing out E nós estamos perdendo. because the Word of God tastes better Porque a palavra de Deus tem um gosto muito melhor when you start to put it together. quando você começa a misturar tudo e colocar uma coisa em cada lugar. So this morning we're going to bounce around across Scripture Portanto, essa manhã nós vamos ir para vários lugares da Escritura. and read together different parts of it. E vamos ler juntos várias partes da Bíblia. I believe that when you can connect the Word of God together, Eu acredito que quando você consegue conectar a palavra de Deus junto, misturado, different parts of it connecting to itself, diferentes partes dela conectando com outras partes, when you know how to do that, quando você sabe fazer isso, you're better at connecting your life to it. você tem uma maior facilidade em conectar a sua própria vida com a palavra. And when you can connect your life to the words in this book, E quando você consegue conectar a sua vida às palavras deste livro, you're far more apt to submit your life to the authority of the God who gave it. você terá uma facilidade muito maior em submeter a sua vida à autoridade de Deus. So this morning I'll begin in the book of Luke, chapter 5. Então, esta manhã eu começarei no livro de Lucas, no capítulo 5. Vocês podem abrir? And we'll read together verses 1 through 11. E nós leremos juntos dos versos 1 a 11. It says, "One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, Diz, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré the people were crowding around him and listening to the word of God." e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Now, this lake, Gennesaret, is really the Sea of Galilee that you hear about in Scripture. E esse that lago de Jesus, Genezaré, na verdade, é o mar da Galileia que vocês tantas vezes ouvem falar na Escritura. Jesus spent the majority of his ministry around this lake, E Jesus passou a maior parte do seu ministério ao redor desse grande lago, ministering to the different villages and peoples who were around it. ministrando e servindo as diferentes vilas e as pessoas que estavam à beira desse grande lago. It says in verse 2, "He saw at the water's edge 2 boats, E então ele continua no verso 2. Viu à beira do lago 2 barcos, left there by the fishermen who were washing their nets." deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. And I don't know anything about fishing, but I learned that washing your nets is very important. E eu não tenho nada com pescaria, eu não sei nada de pescaria, mas me parece que lavar as redes é uma coisa importante. Because if the fishermen didn't clean out their nets every day, they would easily tear. Porque se os pescadores não lavassem as suas redes todos os dias, elas facilmente seriam rasgadas. And if they had torn nets, they wouldn't be good fishermen. E com redes rasgadas, é difícil pegar peixe, é difícil ser um bom pescador. And so Jesus, in verse 3, got into one of the boats, Então Jesus, no verso 3, entrou em um dos barcos, the one belonging to Simon, que pertencia a Simão, and he asked him to put out a little from the shore. e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Then he sat down and taught the people from the boat. E sentou-se e do barco ensinava ao povo. So Jesus sees these fishermen washing their nets. Então Jesus vê esses pescadores lavando as suas redes He says to the one called Simon, "Hey, let me get in your boat. e diz para esse chamado Simão: Ei, deixa eu entrar no seu barco. We're going to push out just a little bit from the water." E a gente vai remar um pouquinho só para sair da beira. And in my imagination, Jesus is sitting in the boat on the water, speaking to the crowds that are on the shore. E na minha imaginação, Jesus está no barco, sentado no barco, de frente para a beira, falando para as pessoas que estão na praia.
And when the Bible tells you the name of a person, E quando a Bíblia diz para nós o nome de uma pessoa, you know that it's a significant name. provavelmente nós podemos dizer que é um nome significativo. So we know that this fellow Simon would eventually be the apostle that we call Peter. Portanto, nós já sabemos que esse homem chamado Simão, esse pescador, vai ser o apóstolo Pedro que nós já temos conhecimento. But we don't want to fast forward and get to Peter too quickly because Simon is a really important name. Mas nós não queremos correr muito e chegar a Pedro muito rápido, porque Simão é um nome muito importante nessa história. In fact, my 6-year-old son is named Simon Na verdade, meu filho de 6 anos é chamado Simão, after this guy. e por causa desse cara. And so you look in scripture and you realize there's something about this name. E, portanto, nós podemos olhar nas Escrituras que existe alguma coisa importante a respeito desse nome, Simão. It literally means him who hears. E literalmente significa aquele que ouve. And so every time somebody heard the name Simon or said the name Simon, Então, todas as vezes que alguém ouvia o nome Simão ou falava, proferia o nome Simão, they knew that what it meant was good listener. ele sabia que o que estava significando com aquele nome era um bom ouvinte. This is what we pray for my son every day. E é isso Please que nós let him be a oramos good pelo nosso listener. filho todos os dias da vida dele. Please, Lord, let him be a good listener. Senhor, por favor, ajuda que ele seja um bom ouvinte. But just like the book of James tells us, we don't want him to just listen, we want him to do what it says. Mas assim como o livro de Tiago nos diz, nós não queremos só ser bons ouvintes, mas nós precisamos fazer aquilo que a It doesn't Escritura do me any diz. good as a parent to say, Simon, go pick up the toys that are in your room. Não adianta nada eu dizer para o meu filho Simão, Simão, vai lá pegar, arrumar os brinquedos do seu quarto. Simon might say, Dad, I'll think about it. E Simão talvez diga, pai, eu vou ponderar um pouco sobre isso. And then he might say, Dad, I might come up with a plan for how I might clean my room. Ou talvez o meu filho Simão diga, eu vou estabelecer e fazer um plano a respeito de como um dia vou arrumar os meus But brinquedos. it's not the same as him actually going and cleaning up the toys. Mas não é a mesma coisa, nem o dizer que vai pensar e nem o fazer planos, ir e arrumar o quarto. James warns us, don't just listen to the word and deceive yourself. E Tiago nos avisa e nos dá um grande chamado, não ouça somente a palavra. You have to do what it says. Não sejam enganadores de si mesmos, façam o que a Escritura diz. For Simon in Scripture, Para Simão, na Escritura, and for the people who knew him, e para as pessoas que o conheciam, for those who knew what his name meant, para aqueles que sabiam que o seu nome significava, his name was a reminder of the most important word in all of the Hebrew Old o Testament. seu nome era uma recordação da palavra mais importante em todo o Antigo Testamento. You're going through the buffet, and Luke is right here, but you want to add some Deuteronomy to it. Lembra da nossa mesa? Se você for para o buffet que está servido e for para Lucas, você também pode ir para Deuteronômio e você verá que tem algo para comer em Deuteronômio. I'll read this for you in Deuteronomy chapter 6, E eu lerei isso para vocês em Deuteronômio, capítulo 6, verses 4 through 9. versos 4 a 9. It says, Hear, O Israel, Ouça, ó Israel, the Lord our God, the Lord is one. o nosso Deus é o único Senhor. That word here is the word Shema. Essa palavra ouvir é a palavra hebraica chamar. It means to hear and to know. E significa ouvir, mas também saber. This Hebrew word Shema is where we get the name Simeon. Essa palavra hebraica chamar é de onde temos o nome Simeão, It's where we get the name Samuel. é onde tem o nome também Samuel, And it's where we get the name Simon. e é também de onde recebemos o nome Simão. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. This is the most important confession of faith for the God-fearing Jew. E essa é a confissão de fé mais importante para o judeu temente a Deus. Living in a world surrounded by false idols and false gods, Vivendo num mundo, numa terra completamente cheia de povos que não confessam a Deus. the most important thing that they could know and confess that there was one true God. A coisa mais importante que eles podiam saber e confessar entre os seus vizinhos pagãos era dizer: existe somente um Deus verdadeiro. And what are they to do in response with that God? E então, o que é que devem os judeus tementes a Deus fazer com essa informação sobre Deus? Verses 5 through 9. Versos 5 a 9. Love the Lord your God with all your heart, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu and coração, with all your soul, de and with toda a all sua your alma strength. e de todas as suas forças. It says, these commandments that I give to you today are to be on your hearts. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
and press them on your children. Ensine-as com persistência a seus filhos. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, when you lie down and when you get up. quando se deitar e quando se levantar. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. This word that God was one was to be the most important present thing about them. Essa palavra de que Deus é um deveria ser a palavra mais importante de toda a cultura judaica. They were to live their faith in God. Eles deveriam viver a sua fé em Deus. They were to pass their faith in God onto the next Eles generation. deveriam então passar a fé que eles têm em Deus à próxima geração, They were às to- próximas They were gerações. to represent their faith in God to everyone who came and Eles everyone who deveriam went. representar a fé que eles tinham a respeito de Deus e em Deus a todos aqueles com quem eles tivessem contato. The Hebrew is a vocabulary poor language. Agora, o hebraico como língua é uma língua um tanto quanto pobre em termos de vocabulário. There are more English words and more Portuguese words than there are Hebrew words. Existem mais palavras em inglês ou mais palavras em português do que palavras hebraicas. So in Hebrew, every word has to mean more than one thing. Então, em hebraico, uma palavra, na verdade, tem mais do que um sentido. Every word has lots of jobs. Uma palavra tem muitos trabalhos, digamos assim. The Hebrew words have to be good at multitasking. As palavras em hebraico precisam ser multifuncionais. In Hebrew, Shema doesn't just mean to hear. Em hebraico, chamar não significa somente ouvir. Shema also means to obey. Chamar também tem o significado de obediência. So for the Hebrew, there was no hearing without obeying. Portanto, para a cultura judaica, o linguajar judaico, não existe ouvir sem obedecer. If you truly heard God, Se você realmente ouve a Deus, you obeyed God. você o obedece. And if you did not obey God, E se você não o obedece, that means you did not hear God. isso significa que você não o ouviu. Hearing and obeying go together. Ouvir e obedecer vão juntos. Back to Simon. Vamos voltar para Simão. It says, when Jesus had finished That's speaking, Luke. verse 4, Luke 5, when Jesus had finished speaking, Quando Jesus tinha terminado de falar, he said to Simon, ele disse a Simão: put out into deep water and let down the nets for a catch. vá até as águas mais profundas e lancem as suas redes. Now, this didn't make any sense to the fishermen. E isso não fazia sentido nenhum para os pescadores. These fishermen had been fishing all night long. Esses pescadores que o texto narra tinham pescado a noite inteira. They were experts at their trade. E eles eram os melhores naquilo que eles faziam como mercado, como o trabalho deles. And they knew that at night the fish came to the surface of the water E eles sabiam que durante a noite no lago de Genezaré os peixes subiam in order to feed. e para comerem. And you could let down your nets E and então, catch the quando fish. você jogava as redes, você conseguia pescar alguns peixes. But during the day, the fish went out into deep water Mas durante o dia, os peixes iam para o mais profundo do lago and rested way below the e surface. descansavam bem mais profundo do que a superfície das águas. So Simon answered Jesus in verse 5. Então, Simão responde Jesus no verso 5. Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. But because you say so, I will let down the nets. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. I love this part because you say so. Eu amo essa parte porque é tu que estás dizendo. When I was a child, my dad would give me instructions and Quando I eu era would uma say, criança, why? e o meu pai muitas vezes me dava instruções e eu falava para ele, por quê? And he would say, because I said so. E ele dizia, porque eu estou dizendo. And I did not like that answer. E eu não gostava dessa resposta. I wanted to know the reason. Eu queria saber a razão. And I said to myself proudly, if I ever have kids, I will never say because I E eu said então so. dizia com orgulho, no dia que eu tiver filhos, eu jamais direi essa frase. I have reevaluated that stance. E eu reavaliei essa sentença. I say to my kids all the time, Eu muitas vezes digo para os meus filhos, because I said so. é porque eu estou dizendo. And because I am the authority in their life that God has placed over E them, porque eu sou a autoridade que Deus instituiu sobre eles, meus filhos, because I am the father who loves them, porque eu sou o pai que os ama,
and because God's word tells them to honor me, e porque a palavra de Deus os ensina a me honrarem como meus filhos, sometimes because I said so is the only answer they need. muitas vezes porque eu estou dizendo é a única resposta que eles And precisam. it's the only answer they're going to get. E é a única resposta que eles receberão. Simon said, because you said so. Mas Simão disse, porque tu disseste. Sometimes Jesus' instructions to us don't make sense. Muitas vezes as instruções que Jesus nos dá não doesn't- fazem muito It sentido. doesn't fit with our logic and what we think works. Elas não se encaixam na nossa lógica e como achamos que as coisas funcionam. Sometimes it doesn't fit with our plan for the day or our plan for our lives. Às vezes as instruções de Deus não se encaixam no nosso plano para o dia ou até mesmo nos nossos planos para a nossa vida. And if we are to be a Shema, Simon people, E se nós somos chamados, se nós queremos ser um povo chamar, um povo de Simão, a people who truly hear and obey the word of the Lord, um povo que realmente escuta e, portanto, obedece à palavra de Deus, we have to come to this table and say, because you said so. nós precisamos vir a essa mesa e dizer, porque tu disseste. And we may not understand it. E talvez muitas vezes não entendamos. It may not make complete sense to us. Talvez não faça sentido completo para nós It may naquele not momento. fit with our limited understanding of how the word Talvez não works. se encaixe com a nossa limitação de entendimento de como o mundo e as coisas funcionam. Every day I remind myself to be a Luke chapter 5 verse 5 believer. Todos os dias eu me relembro que eu preciso ser um crente em Lucas 5, verso 5. And to bring to the Lord my because you said so. E trazer ao Senhor a minha palavra de porque tu disseste. What happened in verse 6 was amazing. And O que aconteceu no verso 6 é maravilhoso. you can guess what it is. E você talvez já tenha tentado descobrir o que é. It says, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. O texto diz assim, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. Então fizeram sinal a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. And they came and filled both boats so full that they began to sink. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Jesus did a miracle and exceeded all their E expectations. Jesus fez um milagre que excedeu todas as expectativas. Verse 8 says that when Simon Peter saw this, Ooh. he fell at Jesus' knees E o verso 8 diz, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, and he said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. You know, the only right response to the wonder of God Sabe, a única resposta correta a essa coisa maravilhosa de Deus, que nós não conseguimos entender tantas vezes, is a full recognition of the sinners that we are. é um completo reconhecimento dos pecadores que somos. And Simon confessed his sin that day E então Simão confessa o seu pecado, a sua condição de pecador naquele dia, in response to seeing the power of em Jesus. resposta ao ver o poder de Jesus. It says in verse 9, "For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken." E o verso 9 diz, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. And so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partners. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. That word astonished that I read in English, what is it in Portuguese? Maravilhado. Yeah, maravilha. In Greek, with the language that the New Testament was originally written, it's the word thambos. Essa palavra maravilhado que aparece aqui, eu acredito que é a palavra maravilhado, perplexos que aparece no texto, é a palavra thambos. Thambos. And it literally means frozen. E literalmente significa paralisados. Have you ever been just so amazed, so astonished, so blown away at what God was doing that you were just frozen? Alguma vez na sua vida você já ficou tão maravilhado, tão perplexo com o que Deus fez que você ficou paralisado em vê-lo agir? Just frozen in awe and in wonder. Completamente congelado em um estado de maravilha e de não entender aquilo que está acontecendo à sua frente. Just so blown away at God's power. Completamente destituído de compreensão pelo poder de Deus. Jesus responded to Simon, E Jesus respondeu a Simão, and he said, "Don't be afraid. não tenha medo.
From now on, you will fish for people. De agora em diante você será pescador de homens. So they pulled their boats up on the shore, Eles então arrastaram seus barcos para a praia, left everything, and deixaram followed him. tudo e o seguiram. I wonder if Peter knew what in the world Jesus was talking about. Eu fico me perguntando se Simão sabia, se Pedro sabia o que Jesus realmente estava falando quando o chamou para ser pescadores de homens. Because fishing for people is weird. Porque pescar pessoas é esquisito. I understand fishing for fish, Eu consigo compreender pescar peixes, but I wonder in that moment if Peter thought, you want us to catch people in our nets? mas eu fico imaginando Pedro entendendo literalmente, o Senhor quer que nós peguemos pessoas com as nossas redes? Won't they be angry and fight back? Será que as pessoas não vão ficar com raiva e vão Won't we get arrested? vir contra nós? Será que nós vamos ser presos pelos romanos? Won't the Roman centurions come by and find and say, what are all these Jewish people doing catching people inside nets? Será que os centuriões romanos e o exército romano não viria com nós? E quem são esses judeus que estão agora pescando gente com rede? When you connect scripture together, Quando você conecta a palavra da Escritura. when you allow it to mix together on your plate, Quando você permite que essa palavra então seja misturada no prato. you start to catch how good God's word truly is. Você talvez comece a compreender e a captar quão boa é a palavra de Deus. Simon left everything and followed Jesus Simão deixou todas as coisas e começou a seguir Jesus. for a period of what we know was 3 years. E por um período que nós já sabemos que foi de mais ou menos 3 anos. He saw way bigger miracles, E ele viu milagres ainda maiores do que aquele milagre que ele heard- acabara de presenciar. really incredible teaching. Ele ouviu ensinos maravilhosos. The longest sermon that we have recorded from Jesus O maior sermão que nós temos escrito a respeito do que Jesus proferiu, it's called the Sermon on the Mount. We é read it in chamando o Matthew Sermão 5 do through Monte. 7. Você tem ouvido isso até daqui em Mateus 5, 6 e 7. And at the conclusion of that sermon, E na conclusão desse Sermão do Monte, Jesus tells the people a story. Jesus diz então às pessoas uma história. In Matthew chapter 7, Em Mateus capítulo 7, verse 24, he basically says to people, verso 24, ele basicamente diz às pessoas: whoever hears portanto, quem ouve these words of mine essas minhas palavras and puts them into practice. e as pratica. So that means whoever hears and obeys Na verdade, o que ele está dizendo é quem quer que escute e obedeça. is like a person who built their house on the rock. É como uma pessoa que construiu a sua casa numa rocha. When the wind and the rain and the water came, E quando os ventos e a chuva e a água veio, the house stood firm. a casa permaneceu firme. But whoever hears these words of Jesus Mas quem quer que ouve essas palavras, as palavras de Jesus, and does not do what he commands e não faz o que ele comanda, is the foolish man who built his house on the sand. é um homem, de certa forma, imbecil que constrói a sua casa numa areia. When the rain came, it washed the house away. E quando a chuva vem, a enxurrada vem, leva a casa. And scripture says that the people were amazed at his teaching. E a Escritura diz que as pessoas estavam maravilhadas ou perplexas com o seu ensino. That Jesus taught as a person with authority. E que Jesus ensinava como uma pessoa com autoridade. What they didn't understand at the time was that Jesus had the same authority of God. E o que eles não entendiam no momento é que Jesus tinha a mesma autoridade de Deus. The one God from Deuteronomy chapter 6. Aquele único Deus de Deuteronômio número 6. Hear, O Israel, God, love him Ouve, ó Israel, ame-o. with everything that you have. Ame a Deus com tudo que você tem. Live out your faith in him. Viva de forma prática a sua fé Pass nele. that same faith on to your children. Passe essa mesma fé para os seus filhos. Allow the people who come in and out of your house to see that faith lived well in you. E permitam que essa fé atinja pessoas que entram e saem das suas casas. Jesus taught with the same kind of hear and obey authority Jesus ensinava com o mesmo tipo de autoridade pregada em Deuteronômio 6 de ouvir e obedecer, as God himself, como um próprio Deus. and they would come to find out that this Jesus was God himself. E eles logo depois descobririam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Peter followed that Jesus everywhere he went for 3 years, Pedro seguiu esse Jesus para todos os lugares que ele foi por 3 anos. and he watched Jesus be arrested. E ele foi testemunha da prisão de Jesus.
He watched as Jesus was convicted and crucified. Ele então também presenciou o momento de julgamento e de crucificação de Jesus. He hid in fear, but then celebrated when that Jesus came back to life. E ele se escondeu com medo quando o negou, mas também celebrou quando Jesus voltou à vida. Peter spent time with the resurrected Jesus. Pedro passou tempo com o Jesus ressuscitado. And he stood on the hillside with the other disciples watching that Jesus go back to heaven. E ele estava ali na montanha com os outros discípulos vendo Jesus ser assunto aos céus. And then he went back to doing what he was doing, just waiting for something big to happen. E então ele voltou para o que ele sempre fez, esperando que algo maravilhoso, grande acontecesse. And in the book of Acts, another of Jesus' promises came true. E então no livro de Atos, uma outra promessa de Jesus se tornou realidade. You know that the Holy Spirit filled up those disciples so much they began speaking other languages. Você sabe que naquele dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre o povo, sobre os discípulos, e eles começaram a falar em outras línguas conhecidas. Sounded like me and Winston right now. Provavelmente muito parecido comigo e com o Alan agora. And the people around him thought that they were drunk and E as intoxicated. pessoas ao redor pensavam que eles estavam intoxicados, bêbados. So Peter stands up in Acts chapter 2 and he preaches his very first sermon. E então Pedro levanta em capítulo 2 de Atos e prega o seu primeiro sermão. And at the conclusion of that sermon, Acts chapter 2, E na conclusão daquele sermão, em Atos capítulo 2, he tells the people that the real truth in life is Jesus. e ele diz ao povo que a verdadeira palavra, a verdadeira verdade é Jesus. And it says in verse 40, E diz então no verso 40, with many other words he warned them, com muitas outras palavras os advertia and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Those who accepted his message were baptized, Os que aceitaram a mensagem foram batizados, and about 3,000 were added to their number that e day. naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. And I wonder E eu fico pensando if when Peter saw that multitude of folks listening to the words, que quando Pedro viu aquela multidão de pessoas And ouvindo essas palavras responding to God in obedience, e ouvindo essas palavras respondem a Deus em obediência, experiencing salvation in their lives, experimentando salvação e regeneração em suas vidas, if he could hear the sound of the net starting to break. será que ele conseguiu começar a ouvir o som das redes se quebrando como naquela primeira pescaria? And if he could once again feel the boat starting to sink. Será que ele também começou a sentir o barco começar a afundar pela quantidade de peixes? See, I believe you don't forget experiences like the ones Peter had with Jesus. Eu creio que nós não somos capazes de esquecer experiências como as que Pedro teve com Jesus. He never forgot the day that Jesus called him. Ele provavelmente nunca esqueceu o dia que foi chamado por Jesus. He never forgot that the net started to break because the fish catch was so Ele não great. esqueceu do milagre com os sons das redes rasgando porque tinha tanto peixe e o barco afundando porque estava tão cheio. He never forgot that water was pouring in onto the boat because the load of fish was so heavy. Ele nunca esqueceu da água entrando no barco, na sua canoa, e o barco começando a afundar de tão pesado que ele estava. And he never forgot that Jesus looked at him and said, "You will be a fisher of Ele nunca men." esqueceu das palavras de Jesus dirigidas a ele: você será um pescador de homens. And I believe that Peter looked at the 3,000 people E eu acredito então que Pedro olhou para as 3.000 pessoas daquele dia. who had just become followers of Jesus Que Christ. acabavam de se tornar seguidores de Jesus Cristo. And he had to think to himself, E ele teve que pensar na sua própria cabeça. okay, Jesus, it came true. Ok, Jesus, aconteceu. I did what you said Eu fiz o que tu disseste. because you said it. Porque tu disseste. I went fishing Eu fui pescar. and I caught a whole bunch of people. E eu pesquei um bando de gente. 3 years he followed Jesus, 3 anos ele seguiu Jesus. and then for 30 years E Peter então, went fishing for Por Jesus. 30 anos ele foi pescar para Jesus. And they caught a lot of people along the way. E ele pescou muita gente pelo caminho. God continued to add to the number of people who got on the boat, E Deus continuou a adicionar ao número de pessoas que entrava nesse barco, who didn't just hear the gospel, que não somente ouvia o evangelho, but responded to it in obedience. mas respondia ao evangelho em obediência. But responded to it in obedience. Mas respondia ao evangelho em obediência. Ultimately, the Roman government didn't like what was happening with Christians. De forma última, o governo romano não
não gostou muito do que estava acontecendo no movimento cristão. Persecution happened and the church was scattered. A perseguição começou a acontecer, diferente de tudo que nós podemos imaginar, e a igreja começou a ser dispersada por todo mundo. Believers in Jesus literally had to go and hide so that they wouldn't be killed. Então, aqueles que criam em Jesus e o seguiam e o obedeciam começaram a se esconder para que não fossem mortos. And at the conclusion of his life, E na before he con- himself died, E na conclusão de sua vida, porque Pedro, ele mesmo, acabou morrendo, before he was executed, mas antes de ser executado, Peter wrote letters to those believers scattered Pedro about. escreveu cartas a esses cristãos, esses crentes em Jesus Cristo que estavam dispersos no mundo. In 1 Peter chapter 1, we read these words. E então, em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro escreve essas palavras. Peter, an apostle of Jesus Christ. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. You know, apostle means one who is sent, Você sabe que apóstolo é aquele que foi enviado, who is sent with direct orders. que é enviado com ordens diretas. One who is sent with official papers. Alguém que é enviado com papéis oficiais do reino. Peter was sent at a direct order of Jesus Pedro foi enviado com uma ordem direta de Jesus, with an official word from God. com uma palavra oficial de Deus. And he said, to God's elect, E ele então escreve aos eleitos de Deus, exiles scattered throughout the provinces, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e Bitínia. verse 2, who have been chosen according Verso 2, que foram escolhidos de acordo to the foreknowledge of God the Father, com o pré-conhecimento de Deus Pai, through the sanctifying work of the Spirit, pela obra santificadora do Espírito, to be obedient to Jesus Christ para a obediência a Jesus Cristo and sprinkled with his blood. e a aspersão do sangue. Peter was writing to the 3,000 Pedro estava escrevendo àqueles 3.000 and to the 5,000 e para aqueles 5.000 and to the 10,000 e and para aqueles 20,000, 10.000, 20.000, to all of the fish that had been caught, para todos os peixes que haviam sido pescados, to all of the people who had responded to the gospel. para todas as pessoas que haviam respondido ao Evangelho. 30 years later, 30 anos depois, it very likely could have been some of those same people in Acts chapter 2. provavelmente é possível que tenham sido as mesmas pessoas que vieram se converter em Atos capítulo 2. And if not them, certainly their children. Talvez eles não, mas com certeza seus filhos. And if not only their children, certainly others that they had gone out to E reach. se não seus filhos, com certeza outros que foram alcançados através desses que se converteram através do sermão de Pedro. These wouldn't have just been Peter's spiritual children that he reached with the gospel. Esses não seriam somente aqueles que vieram a crer em Jesus por causa de Pedro. It would have been his spiritual grandchildren and great-grandchildren. Provavelmente seriam aqueles que foram atingidos pelo Evangelho por causa daqueles que ouviram através de Pedro o As the Evangelho. gospel of Jesus Christ spread throughout the land, Da mesma forma que o Evangelho de Jesus Cristo começou a se espalhar por toda a terra. I believe that when he's writing this letter, Eu acredito que enquanto Pedro escreveu essa carta, he remembered what Jesus said to him in Luke chapter 5. ele lembrou do que Jesus falou a ele em Lucas capítulo 5. He remembered the experience that he had in Acts chapter 2. Ele lembrou da experiência que ele teve narrada por Lucas em Atos capítulo 2. And he knew what he was calling those people to do. E então ele tinha plena ciência do que ele estava chamando essas pessoas de 1 Pedro a fazer. In some ways, E em algumas formas, to leave everything and follow Jesus. deixar todas as coisas e seguir Jesus, o mesmo Sim. chamado de Jesus, To hear a word from the Lord and obey it. para ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, To look at Jesus Christ and say, para olhar para Jesus e dizer, because you said so. porque tu disseste. Because you said so, Jesus, we will endure this difficulty. Porque tu disseste, Jesus, nós vamos atravessar essa dificuldade. Because you said so, Jesus, we will tell others about your love. Porque tu disseste, Jesus, nós vamos dizer a outros acerca do teu amor. Because you said so, Jesus, we will live our lives differently from the other communities around us. Porque tu disseste, Senhor, nós viveremos as nossas vidas diferente das vidas daquelas comunidades que nos circundam. Because you said so, Jesus, we will even risk our lives Porque tu disseste, Jesus, nós até mesmo arriscaremos as nossas próprias vidas to be obedient to you. para ser obediente a você. Luke 5 is a really great story. Lucas 5 é uma história maravilhosa They caught a lot of fish. que pegou muitos peixes. It was a miracle, Foi um milagre. and Jesus specializes in miracles. E Jesus é especialista em milagres, você deve lembrar.
Luke 5 is a better story Lucas 5 é ainda uma história melhor when you know Acts chapter 2. quando você sabe Atos capítulo 2. God is so good. Deus é tão bom. And here's what I pray when I think about your churches E here. aqui está o que é a minha oração quando eu penso na igreja de vocês. When I think about this church in Manaus and Quando other eu churches in penso the city. dessa igreja em Manaus e de outras igrejas na cidade. And when I think about the churches along the river that we get to visit and the villages and the pastors. E quando eu penso das igrejas espalhadas pelo rio e as suas congregações e os seus outros líderes. I pray that your nets would break A minha oração é que as suas redes também comecem a quebrar. and that the boats would start to sink E que os barcos comecem a, de certa forma, afundar. because your catch would be that great. Porque a sua pescaria será tão grande. I pray that this room would be standing room only, A minha oração é que esse lugar aqui não tenha lugar mais para sentar. so much so that you would need a bigger room. De tal forma que nós precisemos de um lugar maior. I pray that all the people that you encounter A minha oração é que todas as pessoas que você encontrar pelo would caminho have an opportunity to hear the good gospel of tenham a Jesus oportunidade de ouvir o bom evangelho de Jesus and respond to it in e faith, responder a ele em fé. be warned about their sin, Serem avisados e instados a respeito da sua condição pecaminosa. and being shared the love and the forgiveness that comes from Também Jesus. recebam o amor e o perdão que vem com Jesus. And I pray that the response would be great. E eu oro que a resposta seja enorme. What I know about your church is what I know about mine. O que eu sei a respeito desta comunidade é o que eu sei a respeito da minha. That will happen Isso acontecerá in response to our obedience. em resposta à nossa própria obediência. In response to the folks at my church going where Jesus says go. Em resposta às pessoas da minha comunidade irem a lugares que Jesus as mandou ir. Living out their life of faith Vivendo a sua vida de fé. and inviting other people to trust in E Jesus. convidando então outras pessoas a também confiar em Jesus. I know full well that my church will not grow Eu sei que a minha igreja jamais crescerá apart from the blessings of God a parte das bênçãos de Deus that will come in proportion to the obedience of his people. que virão na proporcionalidade da obediência de suas pessoas, das pessoas que estão lá, as pessoas de Deus. And so I challenge my church to be obedient, Então eu sempre desafio a minha igreja a ser obediente. not because I said so, Não but porque because eu estou dizendo, the Lord said so. mas porque o Senhor diz. I challenge you to do the same. E eu também desafio você a fazer a mesma coisa. You cannot obey the word of God Você não pode obedecer à palavra de Deus unless you have first heard the word of God. senão depois de ouvi-la. And the word of God tastes better E a palavra de Deus tem um gosto muito melhor when you put all of it on your plate. quando você deixa tudo junto e misturado. Every single part of it. Todas as partes dela. It makes more sense that way. Faz mais sentido assim. And we are invited to be obedient to this word, E nós somos chamados a sermos obedientes a essa palavra. to submit our lives to the authority of it, Nos submeter à autoridade de Cristo. and we will receive the blessing of it. E então nós seremos abençoados por isso. As Christ multiplies his followers all around us, Enquanto Cristo multiplica Ele mesmo os seus seguidores ao nosso redor. it won't just be our churches growing, Não será somente as nossas instituições crescendo, it will be the kingdom of God mas será o reino de Deus lived out right in front of us, vivido aos nossos próprios olhos, growing in the name of Jesus. crescendo no nome de Jesus. Would you pray with me? Orem comigo. Holy God, we are grateful for this day. Deus Santo, nós somos tão agradecidos por esse dia. We are thankful for the chance to worship together in spirit and truth. Nós estamos agradecidos pela oportunidade de adorarmos juntos em espírito e em verdade. And very thankful, God, that you don't need a translator for us. E nós somos tão agradecidos que tu não precisas de um tradutor para nós. You hear and know and understand our thoughts. Tu ouves e sabes e compreendes os nossos pensamentos. And we desire to hear and know and understand your ways. E nós desejamos de ouvir e saber e entender os teus caminhos. Father, I pray that by the power of your Holy Spirit, Pai, eu oro que pelo poder do teu Espírito, you will draw people to you. tu tragas pessoas a ti. And that today, E que hoje, whatever it is you are saying, o que quer que tu estejas dizendo, however you are o calling, que quer que tu estejas, quem quer que tu estejas chamando, that we would first stand in amazement, que nós primeiro estejamos maravilhados,
frozen in awe congelados e perplexos, that you love us, de que tu nos amas, that you would forgive us, de que tu nos perdoas, that you choose us, de que tu nos escolhes, not only to be yours, but to be used by you não somente para sermos teus, mas para sermos usados por ti, as your called out ambassadors, como teus embaixadores chamados para te seguir, apostles with an official paper, como apóstolos com papéis oficiais do reino, with an official word com palavras oficiais, sent on your behalf enviados em teu nome out into the world para dentro do mundo, to call people to you. para chamarmos pessoas a ti. We will go where you say go. Nós iremos onde tu ordenares. We will do what you say do. Nós faremos o que tu disseres. We will love who you say love. Nós amaremos todos aqueles que tu nos ordenaste. We will share with whom you call us to Nós share. compartilharemos com aqueles que tu nos chamares a We will compartilhar. abandon and leave behind what you call us to leave E nós behind. abandonaremos e deixaremos para trás aquilo que tu nos mandaste deixar. And we will live in submission to your word E nós viveremos em submissão à tua palavra expressa, because you say so porque tu disseste and because you are God. e porque tu és nosso Deus. In the name of Jesus Christ we pray. No nome do Senhor Jesus oramos. Amen. Amém.